Acho que tá rolando, né? Então Lili entrou, tá rolando, isso mesmo. Gente, boa tarde, quase boa noite, né? 18 horas, final de tarde de um sábado. Um sábado que pra mim foi um sábado de descanso, um sábado é, sem precisar ir ao hospital, isso foi bom. Sejam bem-vindos vocês, quem mais foi entrando também. Excepcionalmente, essa é a primeira vez que a gente vai se falar no fim de semana, mas que tá sendo muito legal. Essas nossas conversas se chamam Paddy Night. Imagina que a ideia é a gente ter uma conversa semanal, sempre tentando trazer uma conversa acessível, leve, rica, que possa muitas vezes ajudar tanto a pacientes, familiares, profissionais de saúde, estudantes, sempre trazendo informações práticas, relevantes, embasadas em cuidados paliativos e em saúde, trazendo para essa conversa nossa também especialistas em cuidado paliativo e também especialistas em temas que sejam relacionados a cuidados paliativos. Esse é o nosso 7º encontro, salvo engano, acho que é o nosso 7º encontro, se eu estou fazendo as contas certas aqui. E hoje a gente vai ter a honra de conversar com uma amiga. E é muito bom quando a gente faz essas conversas entre amigos, né? Eu sou sortuda de ter amigos que são, além de amigos, especialistas em cuidado paliativo também. E tem sido muito gratificante poder conversar com essas pessoas como se a gente estivesse conversando dentro daqui de casa, como tantas vezes a gente já conversou. A gente vai conversar hoje com a Beth Pavão. Beth já deve estar por aí. Beth, você me chama ou eu te chamo? Me avisa. Mas vamos já começar na nossa conversa. Se por acaso você achar que essa conversa possa ser relevante ou ajudar alguma pessoa que você conheça, eu já aprendi, veja bem, eu estou aprendendo que existe um aviãozinho aqui embaixo e você pode chamar essa pessoa para entrar aqui, bater papo com a gente. Caso você se sinta à vontade para conversar, participar, perguntar, se tem alguma dúvida, se quiser contribuir com a gente também, manda seu comentário e a gente vai falando desses assuntos aqui dentro dessa nossa conversa, tá bom? Beth, vou te chamar. Engraçado, eu tô te chamando aqui e a porta. Só que eu vou te chamar e se por acaso ela lá fizer muito barulho na porta, eu abro a porta. Beth tá entrando. Oi, Beth! Boa tarde, boa noite, já nem Boa sei. tarde, minha querida. Tá bem? Que bom estar aqui. Tô bem, tô de casa emprestada, né? Porque eu estou esses dias em Minas Gerais Aham. e não é o meu, vamos dizer assim, a minha casa, mas fui recebida com muito carinho aqui. Uhum. E então é uma oportunidade que nós temos de, enquanto capelães também, estarmos um pouco itinerantes por aí, né? Isso. Olha, eu tô me sentindo muito honrada. Primeiro, né, Beth? A gente é amiga, a gente já se conhece há tanto tempo, a gente já trabalhou junto em algumas aulas, algumas oficinas e alguns atendimentos a pacientes também. É sempre muito gostoso conversar e estar perto de você. Eu já te falei algumas vezes que se eu sento e te ouço horas a fio, e eu acho que vai ser muito bacana a gente poder conversar, especialmente sobre um assunto que é um assunto que acho que todo profissional de saúde ou todo paciente gostaria de bater um papinho, que é justamente espiritualidade e saúde, e como é que a gente aborda isso, né? As pessoas às vezes têm um pouquinho de Uhum. dificuldade e a gente pretende, com essa nossa conversa, desmistificar um pouco disso, né, Beth? Sim. A Beth, só para te apresentar, Beth. Beth, você é Uhum. teóloga. A Beth tem um currículo desse tamanho, eu vou ter que resumir. A Beth é teóloga, especialista em ciências da religião. A Beth é paliativista também pela Casa do Cuidar. A Beth tem uma formação específica em capelania, ou seja, a Beth, além disso tudo, ela é capelã hospitalar e capelã em desastres também. Imagina que isso não é à toa, a gente não acorda de dia e fala sou um capelão, né, Beth? Existe uma formação, uma É. preparação para isso. Ela é professora de algumas pós-graduações em alguns serviços também de cuidados paliativos, ela é palestrante nesse tema pela Mackenzie. A Beth, ela circula em todos os grupos aqui de Vitória, de certa forma, em todos os cenários de saúde, de hospitais aqui em Vitória, prestando uma assistência muito específica e muito, eu vou te falar que única. E para a gente é muito confortante contar com a Beth enquanto profissional. Para o paciente, para o familiar que está ao lado também, é mais importante ainda contar com uma assistência de uma pessoa que tem formação espiritual e em cuidados paliativos também. Mas, Beth, assim, tirando a sua formação profissional, quem é a Beth Pavão? Quem é você? Conta só um pouquinho para a gente.
A Beth Pavão é uma mineira, né, que não nasceu pavão, pavão Aham. veio adaptada do marido, né? Aham. Mas eu sou bem silva, né? Bem floresta, bem índia, né? E quem convive comigo assim já percebeu que eu sou mais adepta a coquinho, a osso, a madeira. Eu sou muito indígena, gosto muito de terra, né? Eu não sou tão dada a ouro, maquiagem, essas coisas assim. Eu sou muito natureba, assim, vamos dizer, né? Mas eu acho que é uma forma de me expressar enquanto pessoa, dessa conexão tão forte que eu busco com Deus. E nessa, Deus me presenteou assim com uma família muito legal, marido e filhos músicos que alegram minha vida. Então, encontro alegria na música, encontro alegria em leituras, mas a minha principal alegria assim é estar com pessoas. Eu entendo que eu me sinto muito incompleta. Não é uma questão de solidão. Eu convivo bem, gosto de ficar sozinha em meus momentos de solitude, mas eu só me sinto conhecendo um pouco a mim mesma e até o transcendente quando eu estou com pessoas. Eu entendo como se fosse um processo assim gostoso de quem é o outro, que chão ele pisa, que lugar ele está. Uhum. Será que ele vê do mesmo ângulo que eu? Que diferença tem? E que pontos a gente consegue fazer desse olhar, né? Entendi. Então, assim, eu acho que a Beth Pavão é meio inquieta assim, sabe? Nessa busca, principalmente num relacionamento assim, significativo para a vida. Beth, e por que você faz o que você faz? Por que você faz? Você fez uma formação tão diferente? Por que você é uma Uhum, assistente, uma capelã, uma paliativista? uhum. Por que disso tudo, Beth? Porque eu acredito muito que o caminho me chamou. É assim, é irresistível quando você se vê diante de algumas situações e você olha para aquilo, vivencia aquilo e fala: é isso aqui. Encontrei meu eixo, encontrei meu lugar, encontrei meu chão, é isso aqui. E eu comecei a ter sinalizações disso na infância ainda, Carol. Aham. Quando eu tinha mais ou menos infância e adolescência, né? Uns 13 para 14 anos, e eu fui desafiada por uma professora, né? E isso, professora inclusive de religiosa, assim, e ela disse: alguém esperando por você. E aquela frase ficou ecoando muito tempo na minha cabeça. E no mesmo dia, diante de uma palavra que eu li no Evangelho mesmo, no Evangelho de Mateus, né, que a gente só consegue se manifestar de verdade diante de Deus e das pessoas quando a gente faz, quando a gente é caminho. Quando Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, né? Estrangeiro e me acolheste. Então essa palavra veio tão bomba assim no meu coração aquele dia, que eu fui para casa, almocei e fiquei com aquela frase na cabeça: alguém esperando por você. E eu falei para minha mãe assim: mãe, vou lá no hospital. E olha como são as coisas. Eu estou em Muriaé, exatamente onde começou a minha história, né? Eu sou natural daqui. E aí eu decidi ir na casa de saúde e comecei a visitar, né, não tinha nem idade, 13, 14 anos, né? Naquela Aham. época até que podia. Mas eu cheguei para a recepcionista e perguntei, eu vim visitar uma pessoa, e ela quem? Pegou o registro, não sei. Mas como assim? Você vem visitar no hospital e não sabe? Uhum. E eu menor de idade, o segurança se aproximou assim bem, aquele aspecto, Tudo, né? né? Cheguei, né? Aham. O que está acontecendo aí? E aí ela disse, ela veio visitar, não sabe o nome da pessoa. E imediatamente, Carol, sabe quando algo assim te vem, aquela epifania, aquela clareza? E eu perguntei assim, rapidamente, tem alguém aqui que não recebe visita há muito tempo? E ela falou, tem uma senhora sim, da estrada aqui do Miraí, ela E está essa internada há senhora foi 3 meses. agraciada com a sua visita, então, e assim começou a sua história, né, Carol, Beth? eu fui agraciado com aquela mulher aquele dia. Acredito. E aí subi a escada correndo, quando eu abro a porta, ela começou a chorar. E ela entendeu, falou para mim, depois que ela parou de chorar, eu não sabia se entrava ou saía, ela me chamou. Aham. E você, E menina, ela, né, Beth? ela disse assim: você é resposta para mim, porque eu estava esperando alguém para conversar,
para orar comigo, para ler algum texto sagrado comigo. Beleza. Então, Beth, aquele dia foi... tá. Beth, vamos começar a nossa conversa, porque a gente é boa de prosa. A gente é boa de prosa Tá, demais. vamos lá. Vamos lá. Religião e espiritualidade. Você percebe que na nossa conversa aqui a gente falou um pouquinho, você trouxe Deus, você trouxe, de certa forma, o teu valor, que é um valor da tua prática, mas perceba, a nossa conversa agora deixa de ser a conversa da Carol, ou do que a Carol pensa, ou do que a Beth, de certa forma, tem por verdade. A gente vai falar agora disso num cenário de ciência e saúde. Vamos lá. Beth, beleza. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a busca de sentido. É a forma que nós temos em nós, como diz Harold Koenig, Rubem Alves. Rubem Alves entende espiritualidade como esquema de sentido, né? Mas espiritualidade é uma dimensão do ser humano. É algo que é constitutivo de todo ser humano. Então, nós somos compostos pela parte física, emocional, social e espiritual. Então, todo ser humano tem a dimensão espiritual. Seja ele ateu, seja ele agnóstico, seja ele religioso ou não, não é a questão. Espiritualidade é isso, é o esquema, é a busca de sentido, que pode se manifestar religiosamente ou não. E aí é outra conversa, né? Porque a religião, ela é uma manifestação humana, cultural, de uma forma de buscar acesso a esse transcendente, se relacionar com ele, através de crenças, símbolos. Sempre há uma figura representativa dentro de cada religião, né? Assim, na busca da sua manifestação. Mas espiritualidade transcende a religiosidade, porque é o conjunto de valores, de princípios, daquilo que é eterno. É aquilo que vai comigo quando o meu corpo não vai mais. É aquilo que, ainda que a minha vida esteja muito assim, complicada em termos de saúde. Quantas vezes, Carol, a gente vê um paciente acabado fisicamente assim, né? E aí você olha para ele, tá aquele brilho nos olhos, tem algo ali. E é uma pessoa que te conforta, só por te dar um bom dia. Ei, doutora, você sente uma paz, é algo que transcende. Então, espiritualidade, eu resumiria, que são valores ditos teologais a princípio, né? Virtudes teologais. Amor, a fé e a esperança. E delas vêm todas as outras, né? Paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, domínio próprio, gratidão, perdão, compaixão, né? Todas essas manifestações são manifestações espirituais. E esse que é o centro do nosso trabalho e que deve ser, né? Entendi. A religião é secundária, né? Então são coisas diferentes, né, Beth? Só para a gente também deixar isso muito claro, né? Muito claro. A gente, quando fala de abordagem espiritual, especialmente num cenário de saúde, especialmente muitas vezes até num cenário hospitalar, né, Beth? Num cenário de assistência de pessoas em fragilidade, de pessoas em sofrimento, a gente não está carregando uma bandeira que é uma bandeira dita de religião. Não é isso, Beth? Não. Essa é o diferencial. Quem se dispõe a assistir uma pessoa espiritualmente, ainda que ela tenha uma religião, uma religiosidade latente, isso é muito comum, né? E ninguém aqui está para demonizar a religião, embora nós saibamos que a religião, ela propicia alguns tipos de comportamentos que podem ser muito construtivos, promotores de vida, e outros destrutivos. Então, a forma com que nós encaramos a religião, ela vai dizer muito sobre nós, nossa cultura e até nossa espiritualidade. Porque o coping religioso, o que é o coping? É um enfrentamento religioso. Será que a minha religiosidade está me engajando para a vida, para a busca de valores de justiça, de equidade, de bom relacionamento, né, com o que há em geral? Ou essa religiosidade está muito balançada aí com medo, culpa, angústia, desespero? Quantas pessoas se afligem, inclusive por causa de algum dogma, alguma tradição religiosa, algo que está consumindo a sua vida? E aí, a gente já viu muitos pacientes descompensados por motivos religiosos, a diabetes descompensa, problemas cardíacos,
a própria pressão arterial e tantas outras coisas por aflições, né? E é certo que a religiosidade também, Carol, aliás, a espiritualidade, não é esse tapete flutuante que às vezes a gente acha que só meditando nós vamos dar conta de resolver. Não. Às vezes, espiritualidade é confronto, na maioria das vezes. É eu me olhar e eu preciso dizer para mim mesmo em que eu preciso melhorar nisso, como me tornar um ser melhor diante de tanto que tenho recebido, né, do transcendente, dos que estão à minha volta. Essa é uma postura ética coerente com o que há do transcendente, dos que estão à minha volta, com o meio ambiente. Então, são questões que não dá para separar, é muito amalgamado, mas a gente coloca em caixinhas para ficar mais fácil de entender. Né? Beth, essa questão de falar o que seja espiritualidade, de certa forma, tem essa questão de colocar a gente na nossa relação com o que seja transcendente e também com uma ligação com o que seja o nosso sagrado, né, Beth? E muitas vezes, para algumas pessoas, o sagrado está assim, numa relação que é uma relação vertical. Para outras pessoas, o sagrado está num sentido um pouquinho diferente, um sentido mais horizontal. Fala um pouquinho disso, Beth, por favor. Sim. A princípio, é muito importante falarmos que há vários entendimentos a respeito de espiritualidade, de religiosidade. E aí, eu vou citar um livro maravilhoso, A Arte de Morrer, de Marie de Renézel e o Jean-Yves Leloup, que é um terapeuta do deserto, né? Maravilhoso. E nele ele cita, e assim como vários outros filósofos, estudiosos, teólogos, que há várias maneiras de você se posicionar diante disso. Você pode, por exemplo, crer que você nasceu, morreu e acabou aqui. Há outros que dizem é corpo e alma, né? Aliás, a filosofia grega, a cultura grega fala muito disso, né? Corpo e alma que precisam estar em equilíbrio. E há outro que diz, corpo, alma e espírito, eles se relacionam, mas o espírito é o que vai e tudo bem. E há uma quarta que diz, corpo, alma e espírito, e há um sopro vivente, há um transcendente que age, que atua, que cria, que controla, que domina todas as coisas. Então são visões diferentes e que daí as religiões elas vão verter. E aí o assunto extenso, pano para manga, é um curso inteiro. Aí as ciências da religião. Eu aconselho muito quem quer entrar por esse caminho, faça ciências da religião, porque é bem interessante. Beth, a gente que tem uma formação paliativista, a gente entende que o sofrimento do indivíduo diante de uma doença que ameaça a vida é um sofrimento multidimensional. Sofre o físico, sofre o psicológico, sofre o social e sofre o espiritual também. E para essa questão de sofrimento espiritual, muitas vezes, a gente não precisa estar dentro de uma prática religiosa para poder estar experimentando o sofrimento, não é isso, Beth? Exatamente. Aliás, enquanto dimensão espiritual, todos nós podemos potencializarmos para a vida ou minimizarmos e isso ser uma tortura. E Viktor Frankl diz que o sofrimento é como se fosse um gás tóxico que invade os espaços da alma e sufoca, né? E quais são as manifestações desse sofrimento espiritual? É aquela hora em que bate o desamparo. E isso é muito amalgamado com a psicologia. Por isso eu amo tanto trabalhar com as minhas colegas psicólogas. Porque chega uma hora que fica muito difícil desmistificar o que é um medo emocional, de um medo espiritual, sintomas em geral, de paz, de alegria, de amor. Esses valores, eles passam e chegam às vezes a desespero, né? Em outras situações pontuais. E aí, trabalhar isso conjuntamente é maravilhoso. Mas o sofrimento espiritual, Carol, ele é muito cruel, porque o corpo passa, né? Mas a alma, especialmente para algumas tradições religiosas, filosóficas, a alma é eterna. E o que fazer com esse sofrimento pela eternidade toda? Vai sedar o paciente porque ele está com medo de morrer? Né? Como essa semana eu recebi um chamado, Beth, a paciente é evangélica, ela está bem, mas está com medo de morrer. Parece uma coisa simples, mas é evangélica de onde? Qual o efeito dessa religiosidade e do seu engajamento? Que nível de confiança ela tem?
qual é o relacionamento que ela tem com o transcendente e que imagem ela tem de Deus. Porque pode ser um Deus muito punitivo, ou aquele Deus que criou o mundo e deixou tudo por aí, foi embora e ela está se sentindo abandonada. Então, trazer essa coerência de ajustar conforme a tradição religiosa dela, o que é que está acontecendo naquele momento. E a gente vê isso muito, né, Carol? Não é incomum ter medo e tem que ter, né? Aliás, né? É uma coisa natural, humana. Mas o que fazer com esse medo? A gente pode aliviar esse sofrimento, inclusive ajudar a ressaltar aquilo que tem de melhor na biografia dessa pessoa e no relacionamento que ela tem, né, com o transcendente e com os que estão à volta, né? Inclusive profissionais de saúde. Que a gente sofre, né, quando a gente vê um paciente numa angústia que pode ser uma angústia que ela vai levar aquilo com ela. Nossa, é bem complicado isso, né? Beth, nessa seara do sofrimento espiritual, especialmente diante de uma doença que ameaça a vida, ou diante, por exemplo, até de se entender enquanto finito, de estar numa fase que seja uma fase de final de vida, entrando numa fase final, numa fase de processo de morte mesmo, a gente percebe geralmente três tipos de angústia, né? Aquela angústia, assim, terrena, da pessoa que não consegue encontrar sentido de estar vivendo diante de uma situação de doença. Muitas vezes é uma angústia religiosa, né, Beth? Da pessoa não estar conseguindo praticar as coisas que seriam importantes, os rituais, ou então a congregação, de certa forma, está perto, está louvando, está recebendo um passe, está recebendo algum rito específico, né? E tem um sofrimento também existencial, de não achar sentido em estar existindo enquanto pessoa com uma doença grave. Isso é muito nítido, né, Beth? Muitas vezes a atenção da gente também passa pela gente ouvir, acolher e tentar entender aonde que a gente vai conseguir atuar. Eu acho que às vezes a gente consegue perceber qual é o sofrimento ou de que maneira essa angústia espiritual está mais latente, eu consigo ser mais eficiente na intervenção, né, Beth? Porque não é todo mundo que está experimentando sofrimento espiritual que vai ajudar eu trazer o grupo da igreja para bater um papo, ou para cantar. Verdade. Não é verdade? Verdade. Aliás, as situações e a pandemia veio dizer isso, né, Carol? Que esse acesso, ele precisou ser modificado e nós precisamos ampliar nosso olhar sobre as formas de assistência. Por outro lado, essa pandemia também trouxe muita clareza de que quando os sintomas físicos estão em cuidado, já controlados, a alma está fazendo um barulho enorme. Nossa. E o que fazer com esse barulho? Como acolher? Então, assim, de uma maneira muito prática, há coisas que o profissional de saúde pode fazer, seja qual ele a atuação que tiver, né? O médico, enfermeiro, nutricionista, ou o profissional do hospital. De repente, a moça que serve o lanche, serve o café, ela tem uma postura, ou é a pessoa que o paciente elege como se fosse um vínculo, é alguém que consegue conectar e trazer aquele sofrimento ou despertar, olha, o paciente tal sinalizou isso. Então, não é uma coisa de equipe, ela transborda. Por isso, a instituição precisa estar atenta, desde o porteiro até o diretor, qual é o lugar da assistência espiritual na vida do paciente. E aí, a religiosidade, ela pode, sim, ser um braço, e fica uma dica muito importante. A minha aflição, Carol, é que muitas vezes nas instituições, nós não temos, logo no prontuário, na ficha de entrada do paciente, questões pertinentes. A que forma ela gostaria de ser tratada ou precisa ser tratada, especialmente na questão religiosa. Então, por exemplo, se ela é uma pessoa religiosa, por que não anotar o nome do líder religioso que a acompanha? Podem acontecer algumas interpretações que a gente tem mania de colocar em pacotes, mas no Brasil as religiões são muito, muito sincréticas. E cada uma que parece que nós estamos entendendo o que está acontecendo ali, mas é um olhar nosso de fora. É quem está dentro é que tem que trazer esse traço dessa religiosidade. Então, qual o papel da equipe multiprofissional? Olhar, direcionar esse sofrimento, olha isso aqui, vamos chamar o capelão.
E o capelão vai cuidar, vai dar assistência espiritual, vai fazer os vínculos necessários para que essa pessoa tenha o conforto necessário, vai participar de conversas e de reuniões multifamiliares, como a gente já fez, cada uma maravilhosa. Visita pós-alto hospitalar ou no momento do luto da família, né? Como nós já fizemos. Então, o capelão, ele conduz isso de uma maneira que a equipe também se sinta um pouco confortável, que não haja desconforto para ninguém. E essa é uma palavra importante. E para reger é o respeito. Porque eu estou diante da dor do outro, do lugar do outro, e eu preciso tirar um pouco os meus sapatos e me colocar de que maneira esse outro precisa ser tratado. E aí é um perigo grande, porque tem gente que trata o outro como gostaria de ser tratado e faz tudo errado. Porque, em termos de valores, isso é verdade. Mas aí eu trago uma figura muito representativa para mim também, né? De Jesus, ele sempre perguntava: que queres que eu te faça? Caramba, se Deus pergunta: que queres que eu te faça? Quem sou eu na fila do pão para intuir o que o outro precisa? E achar que eu estou no caminho certo. Então, assim, nós precisamos ouvir o outro. Abaixar, esquecer um pouco nossos discursos, nossas falas prontas, nossos textos sagrados, nos colocarmos à disposição do outro e ouvirmos. É presença significativa, presença enfática. E nessa conexão, Carol, o Jean-Yves Leloup fala isso e eu amo essa frase dele, não sei se é exatamente assim que está lá, mas ele diz mais ou menos assim: não sou eu e nem você, mas é o terceiro que há entre nós. E em nós. Porque quando nos unimos, nós também formamos um outro ambiente, um outro espaço, uma outra configuração, que nem sempre vai dar certo numa outra situação. Cada momento é único, né? E, Beth, é muito também sobre o exercício da gente colocar o valor da gente profissional de saúde nessas horas meio que dentro do bolso, né? E acolher a demanda que vem do outro, muitas vezes sendo uma demanda totalmente diferente do que seja a minha prática, o meu valor, o que eu acredito, o que eu acho que me faria bem, né? Eu acho que às vezes o profissional de saúde, Beth, tem um pouquinho de dificuldade de entender essa parceria que pode ser formada muitas vezes, não só com o capelão. O capelão eu acho surreal, a parceria, mas muitas vezes com o líder religioso daquela pessoa. Às vezes a gente olha assim e fala: caraca, vem o pastor de novo, nossa, aquele padre de novo, né? Mas eu tenho, meu tempo está contado, eu tenho que ver mais 20 pacientes, né? E a gente de certa forma, aquele indivíduo é uma peça-chave no cuidado. Inclusive, tem um papel de elo enorme com que seja a assistência da pessoa, o bem-estar da pessoa e o bem-estar da família, né, Beth? Eu acho exatamente perfeito. E quanto a isso, eu acho que as instituições também ganhariam muito se acolhessem esses religiosos e dessem, talvez, num treinamento rápido ou chamassem antes da visita e colocassem a par algumas coisas, alguns critérios, porque a comunidade religiosa não é o hospital. E o hospital, muitas vezes, há rituais que precisam ser mudados, mas não no sentido de ressignificados ou em termos de materiais. Há coisas que não é possível fazer, Carol. Por exemplo, colocar uma jarra com água com uma toalhinha branca dentro por 7 dias e ali no leito, na beira-leito, não pode mexer naquela água, né? Não dá. Então, há rituais que precisam ser adaptados, mas com conversa, buscando o bem do paciente, tanto e acolhendo bem esse religioso, porque talvez ele haja daquela forma, porque é a única forma que ele sabe agir, ele não teve esse conhecimento e é um outro universo para ele. E ele também está sendo confrontado na finitude dele, né? Sim, não é muito simples, né, Beth? Beth, os profissionais de saúde, muitas vezes, e até essa semana eu fiz uma enquetezinha rápida no Instagram, e é muito legal que os profissionais respondem, né? Dos porquês, dos tantos motivos, né? Da dificuldade de se abordar a espiritualidade. Por que você acha, Beth, que especialmente médicos ou outros profissionais de saúde não abordam espiritualidade com o paciente? Primeiro, uma questão de tempo. Tudo muito corrido, não tenho tempo e tal, e a aflição de acolher esse que está sofrendo, ok, mas tem outro lá. O problema é que o nosso tempo, o tempo que nós temos com esse paciente é único, e talvez não tenhamos outro, então um tempo de qualidade.
Precisa ser, essa questão nossa de tempo precisa ser revista. Outra questão que eu acredito, Carol, é essa questão de conflito. Bom, eu tenho minha religião, se eu falar sobre religião, então mistura um pouco espiritualidade com religiosidade, e aí coloca tudo num pacote e fala, melhor não mexer com isso, que isso vai me dar problema, né? Então esse medo de não saber, de não querer, né? E aí também há um outro problema que a gente entende, que é aquele profissional de saúde que quer tanto fazer, está tão interessado, mas ele não se atenta que, por exemplo, aquele paciente na hora do curativo, quando fala assim, ai, por que que Deus fez isso comigo? Aquele gemido de dor é um gemido de alma. E é hora de, epa, o senhor gostaria de conversar com alguém a respeito disso aí? Desse lugar aí dentro que está doendo? Então, assim, atentar, manter os sentidos todos aguçados para o que o paciente nos traz. Né? Aquele cobrir a cabeça dele que não quer falar com ninguém, aquilo ali me sinaliza um isolamento que talvez você batendo no criado e falando, seu fulano, se o senhor quiser conversar com uma pessoa, seja qual for, ou conversar com o capelão, ou com o líder religioso seu, a gente pode chamar. Fala e sai de perto. Com certeza, se ele não descobre a cabeça na hora, ele vai estar sentado te esperando na próxima visita. Isso é verdade. Beth, as pessoas, os profissionais de saúde, agora eu vou falar como médica também, as pessoas têm medo de abordar essas questões, especialmente porque não existe formação, às vezes, né? Não está na grade curricular da gente, sei lá, espiritualidade, anamnese espiritual, que é um outro tópico, né, importante. E, de certa forma, isso ajuda até a desmistificar o quão prático, rápido e eficiente é você abordar isso, né? É muito simples. Até se a gente tiver um tempinho aqui nessa prosa, a gente pode até dar um exemplo de como fazer uma anamnese espiritual, ou então fazer, sei lá, uma outra live para a gente falar disso. Porque, de certa forma, é um assunto que é necessário e é interessante. E o profissional de saúde, especialmente o médico, ele acha que ele está rompendo a barreira. Ele tem uma barreira, assim. O paciente, e esse assunto, espiritualidade, é um assunto que eu não toco. Eu não toco porque eu acho que eu estou esbarrando numa área que não é minha área, que eu vou perder tempo, que meu tempo é curto. Mas não é bem assim, né, Beth? Do lado de cá, tem o paciente que está assim, quase gritando, aborda, 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 por favor me aborda, por favor me aborda, por favor me aborda. Fala disso comigo, né? E eu percebo, Beth, até na prática do dia a dia, no hospital, no ambulatório também, que uma vez que eu conheça um pouquinho do que é o valor espiritual daquela pessoa que está na minha frente, em toda oportunidade que eu puder atendê-lo, eu posso dar uma cutucadinha. E uma cutucadinha que não é uma cutucadinha para ferir, é uma cutucadinha para estimular. E é simples, né, Beth? É chegar e falar, e aí, como é que tá o pessoal no coral que o senhor canta? Como é que tá o pessoal lá da sua igreja? Como é que tá a sua prática? O senhor teve esses dias lá? O senhor, por acaso, foi à missa? Tá congregando? Me diz uma coisa, tá ouvindo as músicas que você gosta? Me diz outra coisa, em outro cenário, sem ser de pandemia, tá dando a voltinha na praia, tá tendo contato com a natureza, tá resgatando algum hobby, alguma prática manual que você faça, que de certa forma faça bem para você e faça você se conectar com o seu sagrado, ou de certa forma te faça experimentar o que seja bem-estar. Então são coisas que a gente vai entendendo quando a gente já atende o paciente, e esse paciente, eu falo que é um empurrãozinho, né? Um totozinho que você dá nele assim. Beth, isso faz diferença, né? Faz toda a diferença. Há pesquisas que dizem, e muitas pesquisas, vou citar o Dr. Harold Koenig de novo, e também vou citar o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles têm um canal no YouTube com mais de 500 vídeos a respeito de abordagem espiritual, estudos sobre experiências de quase morte, coisas assim muito boas, assim, fica uma boa fonte para referência de vocês. Mas, Carol, isso é fundamental, é fundamental. O paciente se sente mais seguro quando o médico aborda, ele se sente mais bem cuidado. E, segundo o Dr. Harold Koenig, variando o local, o público, a cultura, de 75% a 95% dos pacientes, eles estão ansiosos para que o médico aborde isso. Porque quando a gente está para receber uma notícia grave, Carol, é claro que a gente se preocupa com as finanças, a gente se preocupa com a nossa família, mas vem aquela pergunta, e agora?
Por que que Deus foi fazer isso comigo? Quem sou eu? Será que eu pequei, fiz alguma coisa errada? Eu estou pagando por alguma coisa? Né? Que significado tem isso para mim? Será que eu estou sem fé? Eu oro e as coisas não acontecem, né? Essas Então, necessidades são falar muito isso com claras, né, nossa, Beth? falar isso com o médico, sabe? O médico poderia dizer, acolher, não precisa dizer nada, só perguntar. O senhor gostaria de conversar com alguém mais profundamente a respeito disso? Entendeu? E aí, Carol, fica também a minha dica. Por favor, profissionais de saúde que queiram trabalhar com assistência espiritual, estudem. Não é algo simples, não é algo só da sua tradição religiosa. Há muito líder religioso que é excelente líder religioso, ele é uma bênção na comunidade, na Na congregação igreja dele, dele, né? Mas e é lá um nisso. desastre no ambiente hospitalar. Então, o hospital exige uma nova postura, uma cultura e nada demais, viu, Carol? Ele pode ser líder religioso na comunidade dele, mas ele precisa ter formação em capelania hospitalar. Aham. E vale dizer, não pode ser aquela formação de carteirinha de 8 horas de um sábado, porque isso não forma ninguém. Ninguém se torna médico anestesista com um fim de semana. Vamos combinar, não é verdade? Então, assim, capelania hospitalar séria, por favor, mais de 220 horas no mínimo, com prática, porque cursinho é AD aqui, mas como eu lido com as questões quando elas me chegam com a força do leito, com o cheiro do éter, com o cheiro do sangue, com aquele ambiente de dor, de sofrimento, e como eu me insiro nisso. De repente não é a minha praia, eu quero fazer outra coisa, vou vivenciar outras experiências, vou servir de um outro jeito, né? Então isso é um caminhar, é uma construção e é um chamado a pessoas específicas. Eu creio assim, não é para todo mundo, né? Mas todos podem acolher, todos podem participar do cuidado e todos podem vivenciar, porque potencialmente seremos objeto de cuidado de alguém, porque adoecer, todos nós Certamente. adoecemos, né? Certamente. Beth, é impressionante, né? Como é frequente nesses pacientes que a gente acaba atendendo algumas necessidades. Necessidade de sentir paz, necessidade de se sentir necessariamente em conexão, seja em conexão com o seu sagrado, seja em conexão com a sua comunidade, seja em conexão com o próximo, com a sua família, com o seu relacionamento maior que te faça sentido. De certa forma, encontrar sentido e propósito, mesmo diante de uma doença, mesmo diante de uma situação de finitude, mesmo diante de uma situação, inclusive, de entender que me resta muito pouco tempo aqui nesse mundo. E, de certa forma, as pessoas necessitam, né, Beth, experimentar o que é transcender, né? Experimentar uma ligação diferente, um estreitamento, né, de certa forma, entre o que te faça sentido, o que te alimente enquanto pessoa. E, Beth, a nosso papel, muitas vezes, como profissional de saúde, muito também em estimular e prover isso. E a gente provém de maneiras diferentes. A gente pode fazer isso de maneiras diferentes e não necessariamente colocando o assunto da religião e prática de religião nesse rolê, não é, Beth? Certeza, com certeza. Há excelentes caminhos e assim, maravilhoso é sempre a arte. Sim. Música, uma terapia, uma construção, poesia, textos sagrados ou não, uma circunstância, trazer alguém que tem aquele significado para a pessoa, um alimento de memória afetiva, e aquilo reconecta a pessoa com a sua história, com a sua biografia. E a espiritualidade, ela está por todo lado. E nós não precisamos nos preocupar. Pronto, agora eu serei um assistente espiritual. Todos nós, na nossa vida, no nosso jeito de lidar, de tocar um paciente, de acolher. E nisso, Carol, assim, médicos como você e tantos outros colegas que a gente tem. Ai, como eu sou grata, sabe? Por acolher tão bem o paciente, a família, se preocupar com os detalhes e ler aquele momento e entender qual é o seu lugar ali, né? Então, estar com esse paciente e ajudá-lo a resgatar a biografia é uma das maiores riquezas em cuidados paliativos, e nisso eu fico muito em paz, porque capelania, assistência espiritual e cuidados paliativos têm tudo a ver. Aliás, o movimento hospice moderno nasceu exatamente com Cicely Saunders,
que tinha capelães e ajudavam, inclusive nos escritos dela, né, das pesquisas e tudo mais, eram os capelães do braço direito de Cicely Saunders, assim como Elizabeth Kubler-Ross também, que, por exemplo, o livro A Roda da Vida fala muito claramente disso, né? Então, esse lugar da espiritualidade, do sagrado, que ficou tão relegado em 200 anos de história por causa da nossa modernidade, agora volta com força total. Mas não pode voltar de uma maneira tecnicista apenas, para cumprir tabela. Apenas para escrever um artigo científico, publicar e tudo mais. Não, aquilo é um sofrimento latente e que tem efeitos e todo sofrimento precisa ser cuidado e bem cuidado. É uma urgência, né? Todo sofrimento é uma urgência e sofrimento espiritual grita. Ele grita e faz muito barulho. Beth, na sua experiência, a gente acabou falando aqui de referenciar o paciente para práticas de arte, para práticas de filosofia, para leituras, e essas leituras muitas vezes não têm a ver com livros sagrados ou textos sagrados. Escrita terapêutica é uma outra maneira, de certa forma, exercitar a espiritualidade. E a gente esquece disso, né? Escrita terapêutica, movimentos, por exemplo, que as pessoas podem desenvolver com musicoterapia. Há espaço nos hospitais, né? E isso é muito rico. Um jardim, como um ambiente, um espaço aberto, nos conecta com a transcendência, nos traz aquele senso de reverência, como sou pequeno, mesmo diante de uma grama ou de uma palmeira, né? A vida, há algo para além de mim, né? E tantas outras coisas que é possível fazer, que são simples e trazer para dentro do ambiente hospitalar. As práticas integrativas e tudo mais que a gente... Contato com a natureza, né, Beth? É uma coisa... Sim, nossa! Essa semana eu fiquei maravilhada, Carol, assim, essa semana não, há uns 15 dias, a nossa amiga, a Lília Lavor. Ai, Lília... Ela tá aí. A Lília me encaminhou uma paciente que estava no sofrimento espiritual e religioso muito grande. E quando nós conseguimos abordar, já na primeira conversa com ela, na mesma madrugada, ela me manda uma mensagem no Zap: Beth, podemos continuar nossa conversa? Olha. Me fez tão bem, não consegui dormir, mas já estou em paz. Olha isso. Então... A primeira coisa que ela fez depois da conversa no dia seguinte, que nós marcamos o horário, ela decidiu ir para a roça, fazer um jardim, cuidar das flores. E de lá nós ficamos preocupadas, porque a princípio não tínhamos contato, mas ela fez contato conosco depois. E ela estava integrada à natureza, Carol, curtindo o canto de pássaros e se sentindo em paz, naquela liberdade. E olha que era uma paciente grave, nos últimos dias de vida, na finitude. E foi uma riqueza compartilhar esse tempo com ela. Perceba, a gente está falando na prática de maneiras que a gente pode estimular espiritualidade, práticas que sejam relacionadas à espiritualidade em pacientes que não estão dizendo respeito necessariamente a práticas de religião, né, Beth? E, exatamente. Beth, o paciente, quando experimenta bem-estar espiritual, a gente sabe de uma série de estudos de papers, de publicações médicas, de que esse paciente demanda menos analgésico, esse paciente demanda menos opioide, esse paciente procura menos o pronto-socorro com sintomas não controlados. Ele, quando não tem essa angústia dentro de si, ele fala muito menos ou traz muito menos frequentemente frases como: nossa, eu não aguento mais, eu quero morrer. Você pode, por acaso, acelerar porque eu não estou dando conta de viver com isso. Então, se a gente consegue, de certa forma, aliviar ou prover bem-estar espiritual para essas pessoas que chegam para ser assistidas pela gente, e perceba, não estamos falando de religião, essas pessoas vão ter melhores desfechos, essas pessoas vão ter menos taxa de depressão, essas pessoas vão usar menos remédio, vão demandar menos o hospital. Olha que saúde do sistema, né? Que a gente acaba provendo com práticas muito simples, né? Como isso encanta, né? Menos uso de álcool e drogas, menos ideação suicida, redução em 30% do tempo de internação, de hospitalização. Elas geralmente ficam mais serenas e deixam a equipe que trabalha com elas muito mais tranquila, o plantão flui melhor em relação àquele paciente.
As famílias são menos demandantes quando o paciente está em paz. E quando o paciente está conectado, integrado na sua espiritualidade, em paz, inclusive ele faz um desfecho quando ele morre, é de uma maneira mais serena, menos angustiante para quem assiste, lógico, com todos os sintomas físicos, emocionais, sociais, né? Pelo menos minimizados, controlados da melhor maneira possível, né? É claro. Há sofrimentos, Carol, que não poderão ser extinguidos. Nós vamos morrer sofrendo, em termos de deixar essa história, essa biografia, mas pode ser uma tristeza leve, uma tristeza pura, de significado, de força, de capacidade de ter encontrado um sentido para a sua vida, para a sua biografia. E também pacientes, quando falecem e foram bem cuidados, os familiares tendem a fazer um luto menos complicado. E ainda que a situação seja muito difícil, muito complicada de elaborar, a família ressignifica aquilo, a equipe vai junto por um tempo e a gente vai sumindo ao longo da história, na história dos nossos familiares, dos nossos pacientes. E eles, quando se lembram de nós, muitas vezes nos mandam um bilhetinho, um recadinho, né? Cheio de gratidão num momento que para eles é importante, ó, eu preciso agradecer de novo. E nós já fomos tão agradecidos às vezes que, né, e isso só nos, assim, nos fortalece enquanto profissionais de saúde de tentar caminhar com essa família da melhor maneira possível, né? Então, é sou suspeita do transformador. tanto de sentido que isso faz, né? Mas se a gente às vezes olha para o profissional de saúde, e de certa forma, se esse profissional de saúde quer também ser uma pessoa que possa dar uma assistência ao que seja a questão espiritual do paciente, a gente precisa estar cuidado nisso também, né, Beth? Tem. Tem porque a gente acorda pela manhã, a gente levanta, lava rosto, toma um banho, a gente se cuida. A gente não chega com a cara que a gente dormiu para o mundo, né, Carol? Sim. Mas a nossa alma, será que a gente, vamos dizer assim, faz a higiene básica da nossa alma, a gente abre os olhos e se reconhece, ou pula da cama, vê a agenda e fala, pronto, tá tudo estourado, né? E aí a gente precisa acordar mais cedo, respirar, lavar o rosto da alma, perguntar, né? Que alma, como está a minha alma, né? Eu estou abatida? Não, né? Eu estou fortalecido? E trabalhar isso um pouquinho antes de chegar para o ambiente de trabalho. E se entender como parte desse todo. Nós que somos profissionais de saúde e outras profissões, como bombeiros, policiais, militares e tal, nós temos às vezes a síndrome assim, do super-herói. Chegamos, vamos resolver o mundo, né? Isso não pode ser assim. A gente precisa serenar, se aquietar, ver qual é a nossa parte naquele ambiente, naquela equipe, qual a parte que me compete, como posso contribuir com o melhor que eu tenho, enquanto alma e enquanto técnica. As duas coisas de mãos dadas. E aí sim, de uma maneira muito consciente, participar de eventos, participar de situações. É verdade. O profissional de saúde é muito sofrido. E às vezes, Carol, eu encontro pelo corredor e eu chamo num canto, sabe? Ei, você quer conversar um pouquinho? E aí não precisa de conversa. É um abraço, é um oi, é uma mensagem, alguma coisa, às vezes silenciosa. Um chocolatinho surpresa, um recadinho. Isso, assim, rebrota, porque a humanidade, alguém me percebeu, alguém me viu. Né? E quando a festa, quando um profissional de saúde casa, nasce filho ou outra coisa mais, é incrível como nós somos unidos, né? Nós chegamos todos juntos para a bagunça também, queremos participar, e isso é maravilhoso. A espiritualidade está muito forte, muito latente nos corredores dos nossos hospitais. E se a gente estiver atento, cada um no seu lugar, nós vamos nos enriquecer muito com as histórias, apesar de ser um lugar de dor e sofrimento, mas é um lugar de promoção de saúde. E ainda que não haja sobrevida do corpo, mas alma reconciliada é motivo de, né? Eita, de paz, de transbordamento para nós. Cumprimos nossa missão da melhor maneira possível, né? Beth, eu já te falei algumas vezes, sortuda é a equipe que tem você, né? Sortuda é a equipe. É verdade. Sortuda é a gente que, além de ser amigo, além de ser profissional de saúde, que pode ter você junto, que pode chegar e falar, Beth, vem junto da gente, e a gente pode experimentar a diferença que faz
muitas vezes a sua presença ou, de certa forma, seguir a sua orientação, que você está orientando para a gente também. E, de certa forma, a diferença que faz a gente ser profissional de saúde também, que tenha um olhar. A gente não precisa. Eu não sou uma líder espiritual, eu não sou uma teóloga que nem a Beth, estou longe disso. Mas, de certa forma, Beth, a gente não precisa ter uma formação tão vasta que nem a sua para ter práticas pequenas de espiritualidade no dia a dia, no cuidado que a gente tem com os pacientes. Com certeza. E, de certa forma, no cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né, Beth? Isso aí, isso aí. Estar conectado, inteiro, ser verdadeiro. Se tem uma coisa na Casa do Cuidar que eu aprendi, e assim, nós chegamos a fazer um verdadeirômetro, eu e um amigo, Vladimir, oncologista, porque a Casa do Cuidar falava nisso, todos os módulos, às vezes, 3, 4 vezes, e com professores e palestrantes diferentes. E essa é uma palavra muito forte, seja inteiro, seja verdadeiro, olho no olho, a verdade sempre diante dos nossos pacientes, a ética sempre, o respeito sempre. E Frank Burney fala uma frase que eu trago para a vida, eu acho que já tem umas 2 décadas, o respeito é o amor em roupas simples. Então o respeito é o meu jeans de todo dia, entendeu? E se eu não consigo respeitar o outro, no espaço do outro, fica muito complicado. E me respeitar também, né, Carol? Há coisas que a gente precisa entender qual é o nosso tempo, nosso limite, nosso lugar. E com esse respeito mútuo, a gente consegue construir relações significativas. E eu fico muito honrada, assim, de ouvir isso de você, porque capelania ainda é um chão muito solitário. A legislação em relação à capelania hospitalar, a lei em relação a isso, ainda está para ser aprovada, então é um chão muito novo para todo mundo. Há muitos enganos no ambiente religioso, no mundo religioso, especialmente brasileiro, e há muita confusão. Então, ética, sabedoria, estar diante de projetos sérios, de gente comprometida com a vida, sempre. Isso eu acho que é a maior riqueza. E como dizem, e eu concordo plenamente com Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Exatamente. Beth, a gente está chegando já no final. Eu tenho uma pergunta para você, Beth. Qual o legado que você quer deixar para esse mundo quando você for embora dele? Ai, Carol. Olha, meu sobrenome sendo Pavão, nessa segunda fase da vida, a gente aprende que pavão tem 2 significados em termos culturais. O primeiro deles é que é vaidade e é neblina que passa, né? E nós vamos passar. Então, esse é um significado. O outro significado no Oriente Médio, pavão, é significado de espiritualidade. Olha isso, interessante, né? Mas, enquanto neblina, eu gostaria muito, muito, se eu pudesse, que eu pudesse refrigerar algum solo e que alguém se lembrasse como alguém que ajudou a refrigerar o ambiente, a ser um formador de um ambiente mais próprio para que a espiritualidade brote e rebrote com força, conectando pessoas ao transcendente, a si mesmo, aos outros, ao meio ambiente, com os valores espirituais que, com certeza, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, sempre sinaliza e sempre aponta. Eu acho que é isso. Se for assim, pode estar na minha lápide assim, vai-se a neblina. Tá bom. Beleza. Beth, é uma honra te ouvir, é uma honra contar com você, é uma honra, de certa forma, ter você perto todo dia quando a gente pode estar junto no cuidado de algum paciente. Eu te agradeço pela sua atenção. Tem um monte de declaração de amor para você aqui, viu? Tem um tal de Marcelo falando assim, amo você, Beth. Presta atenção. Ai, meu Deus, é o meu pavão. Eu sei. Beth, eu acho que a gente vai fazer uma outra live, então, sobre anamnese espiritual, né? Ia ser uma boa, né? Porque é um assunto que Topo, Carol, tem né? coisas fantásticas a respeito de anamnese espiritual para serem discutidas. Olha, vale muito a pena. Quem sabe? Quem sabe então, a gente pode pensar também numa formação, alguma coisa assim, futuramente. A gente vai desenvolver isso, né? Vamos escrevendo alguma coisa.
tá bom? Carol, Obrigada uma mais uma honra. vez. Ó, Obrigada. sou sua fã, sempre à Imagina, disposição para servir você, nossos colegas paliativistas. E enquanto eu estiver por aqui, serviço sempre, mochila nas costas, vamos embora, tá bom? um beijo. Obrigada. Nada, minha querida. Bom descanso. Obrigada. Um beijo para todos aí em Minas. Obrigada.